com vocês, vamos iniciar mais uma jornada rumo ao conhecimento. O percurso de nossa jornada será a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá? Vamos começar. Os avanços na virada do século. No fim do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos e diversos países da Europa viveram um período de grandes avanços tecnológicos. De muitos exemplos, temos aí a invenção do cinema e a difusão da imprensa, que contribuíram para a democratização ao acesso do lazer e às informações. Em alguns países da Europa, a educação tornou-se obrigatória e gratuita, elevando assim o padrão educacional de toda a população. Do ponto de vista social e político, a sociedade europeia também passou por mudanças. As eleições livres se consolidaram como princípio da democracia. E as mulheres saíram às ruas, exigindo o direito de votar e de serem votadas. A vida em alguns países da Europa parecia tão próspera e feliz para as camadas altas e médias da população, que esse período ficou conhecido como Belle Époque, expressão francesa que significa bela época. Então, todo mundo vivia a euforia do bem-estar social. No entanto, havia problemas sociais. Vamos ver? Por trás dessa atmosfera da Belle Époque, havia sérios problemas de ordem econômica e social no continente europeu. Em nações como a Itália, a Espanha, Portugal e a Alemanha, a situação no campo era tão ruim que milhares de pessoas abandonavam suas terras em busca de uma vida melhor, em países como Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina. Eram os imigrantes que buscavam uma nova vida em outros países. Nos países da Europa Oriental, a situação era ainda pior. Nessas nações, a economia era basicamente rural. Nas fábricas europeias, os operários recebiam salários muito baixos e a maioria trabalhava mais de 14 horas por dia. Não havia direitos trabalhistas e poucos direitos políticos. O acesso à educação também era de privilégios só de alguns. Com isso, vai gerar um conflito, e esses conflitos vão gerar rivalidades. Então, vamos lá. Rivalidade entre as potências. Para agravar esse quadro, havia uma grande rivalidade entre as grandes potências europeias. Em alguns casos, as divergências eram resultados de disputas de fronteiras na própria Europa. Mas havia também conflitos causados pelas disputas em torno de colônias na África e na Ásia. As nações europeias tinham um grande interesse em manter suas colônias como continente dos continentes africano e asiático, pois essas regiões eram grandes centros produtores de matérias-primas para as suas indústrias. Isso era um reflexo aí do imperialismo e do neocolonialismo. Além disso, a população desses continentes representava um importante mercado consumidor para os produtos fabricados na Europa. Com tudo isso, vai gerar aí dois pontos importantes: o nacionalismo e o ódio. Além das disputas de mercado e colônias entre as potências industrializadas, havia também esse ressentimento nacional, como no caso da França, em relação aos territórios perdidos para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre os anos de 1870 e 1871. Os governos e a imprensa utilizavam essas disputas para incentivar a rivalidade e o ódio entre os países vizinhos.
cartazes e panfletos com frequência ridicularizavam os outros povos. Ideias racistas eram também difundidas pela imprensa. Alguns grupos étnicos que viviam sob o domínio de grandes potências lutavam por sua independência, o que também contribuiu para o aumento da hostilidade entre os povos europeus. Esse foi o caso dos búlgaros, sérvios, romenos e armênios, entre outros, que começaram a se mobilizar contra o domínio europeu do Império Turco-Otomano. Os interesses expansionistas de nações como o Império Austro-Húngaro e o Império Russo entravam em choque. Via-se no período uma grande ascensão de sentimentos nacionalistas, como o pan-eslavismo e o pan-germanismo, que se baseava na ideia de unir os povos de mesma origem sobre uma grande pátria comum. Esses movimentos geopolíticos provocavam grande instabilidade em toda a Europa. Vamos ver. Isso gerou aí, então, algo conhecido como paz armada. Vamos ver. Nesse contexto, o período entre o fim do século XIX e início do século XX ficou marcado por grandes tensões. Buscava-se principalmente o equilíbrio entre as grandes nações em relação ao poder político, econômico e militar. Para alcançar esse equilíbrio, as potências europeias investiam cada vez mais em armamentos e em novas tecnologias voltadas para a guerra. Foi a época conhecida como Paz Armada. Os países envolvidos nas disputas pelas colônias na Ásia e na Europa e pelas delimitações de fronteiras na Europa começaram a investir muitos recursos na indústria armamentista, preparando-se para um possível confronto armado. Além disso, os recursos humanos também foram mobilizados e muitas nações passaram a instituir o serviço militar obrigatório, iniciando o treinamento de jovens futuros soldados. As nações estavam, então, praticando ameaças mútuas por meio de exibições de seus potenciais bélicos, sem, de fato, naquele momento, estar em guerra. Como consequência dessas disputas, as potências europeias se agruparam em alianças para se defender de possíveis ataques de potências rivais. Essas alianças foram fundamentais para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que vai ocorrer aí entre 1914 e 1918. Vamos falar dessas alianças. Tivemos duas importantes, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, apoiada pelos turcos e pelos búlgaros. A Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia, com o apoio dos sérvios, gregos, belgas e romenos. À medida que o conflito se desenrolava, alguns países mudaram de lado e outros se somavam aos que já estavam em combate. O governo da Itália, por exemplo, embora antes da guerra estivesse no grupo da Tríplice Aliança, manteve-se neutro até 1915. Ao entrar no conflito, colocou-se ao lado da Tríplice Entente. O governo do Japão aparentemente não tinha interesse nas disputas europeias. Entretanto, entrou na guerra também ao lado da Tríplice Entente. Seu objetivo era ficar com as possessões alemãs no Oceano Pacífico. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos, inicialmente neutros, passaram a apoiar a Tríplice Entente e entraram no conflito em 1917. Pois bem, galerinha, ficamos aqui nesse primeiro momento da nossa viagem aí rumo ao conhecimento da Primeira Guerra Mundial. Daqui a pouco vamos falar aí sobre o segundo momento, que é o desenrolar da guerra.